GM Editorial apresenta Newton Prado, o herói lemense. Historiadora Newton Cibele Prado Helena representa Mello. para nós lemenses coragem, Foto de Newton força, Prado. determinação e patriotismo. Professora Heloísa Carvalho. Como todo jovem, ele era idealista. O que mais me Historiadora chamou a Cibele atenção foi Helena o Mello. patriotismo. Foto de A Newton coragem Prado de um jovem numa moto. a lutar por um ideal. Despachante Luiz Simeone. Um herói, porque ele foi um tenente que, Foto do regimento que na rua. morrer, ele foi contra a ditadura. João Correia. Muitos lemenses, moradores e turistas que passam aqui pela Praça Rui Barbosa e observam esse busto, não imaginam Busto quão de Newton importante Prado. é esse personagem para a história da nossa cidade e para a história do Brasil. Aqui estão os restos mortais do tenente Newton Cizenão do Prado, que participou da revolta do Forte Copacabana no ano de 1922. E essa história começa por aqui. Newton Prado nasceu em junho de 1897, Foto antiga de família. na cidade de Leme, na fazenda Criciúmal. É muito importante a gente falar sobre uma questão muito importante, que ele nasceu em 1897 e Leme Foto teve antiga a sua de emancipação Leme. política em 1895. Era uma cidade muito Foto antiga pequena, de não Leme. tinha nem 10 mil habitantes. E a principal atividade econômica da cidade de Leme nesse período era o café. O período Foto dos antiga de coronéis plantação do de café. Então foi nesse período que Newton Prado nasceu aqui na cidade de Leme. Seus pais eram Fileta Foto Benatton antiga dos Prado pais e de Newton Pedro da Prado. Silveira Prado, que vieram para cá se estabelecer. Não sabemos os motivos que levaram a família de Newton Prado se estabelecer em Leme, mas aqui eles ficaram por bons anos, por mais de 10 anos, e fizeram a criação de Newton Prado. O pai de Newton Foto Prado, antiga da Pedro família Silveira de Prado, Newton exerceu Prado. diversas funções aqui na cidade de Leme. Ele atuou como administrador da fazenda Criciúmal, onde também Newton Prado Foto estudou antiga na da escola rural. Depois ele se estabeleceu aqui no centro da cidade, na rua Foto João antiga da Pessoa, rua onde João a rua João Pessoa. Pessoa esquina com a 29 de agosto. Pedro da Silveira Prado se Foto destacou antiga da diversas família funções de aqui na Newton cidade de Prado. Leme e também foi vereador e presidente da Câmara. Não se sabe ao certo os motivos que levaram à mudança da família de Pedro da Silveira Prado para outros locais, que eles moraram em São Foto Paulo antiga e no do Rio centro Janeiro. de São Mas, Paulo. segundo pesquisadores Foto e antiga do Rio de moradores locais, Janeiro. provavelmente o pai de Pedro da Silveira Prado teve problemas políticos com personagens da nossa cidade. Enquanto Newton Prado esteve em Leme, ele estudou na Foto escola antiga Coronel da Augusto escola César, Coronel terminando o seu Augusto ensino César. primário, foi Foto coroinha antiga da na igreja Matriz São Manuel. no templo do cônego Ângelo de Assumpção e também participou da banda Foto de antiga música da banda de infantil música que existia infantil. na nossa cidade. Após o término dos seus estudos, ele mudou-se para a cidade de São Paulo. Não se sabe ao certo, porque ele estudou num seminário, se ele queria ser padre realmente. Mas é essas informações que nós temos sobre esse personagem da história da nossa cidade. Forte de Copacabana, Rio de Janeiro. Newton Prado João entrou no Correia. exército no ano de 1917. Foi soldado. Foto foi antiga cabo de sargento. Newton No ano Prado de numa moto. 1920, ele foi promovido ao posto de segundo tenente e designado para servir aqui no Forte Copacabana. Aqui, Newton Prado viveu seus últimos anos de vida, até a Foto eclosão da antiga de revolta do Anakin Forte usando Copacabana trajes no ano militares. de 1922. No início Diversas da década fotos de antigas. 1920, o Brasil encontrava-se em um momento crucial de sua história. Às vésperas do centenário da independência, a sociedade brasileira passava por transformações significativas, tanto no campo político quanto no econômico e cultural. O país enfrentava crises econômicas severas com o preço do café, que era o principal produto de exportação, e estava em declínio, afetando drasticamente as finanças públicas. O cenário político, por sua vez, era dominado por um sistema oligárquico, em que a política do café com leite consolidava o poder das elites de São Paulo e Minas Gerais, alternando a presidência entre os representantes desses dois estados. No entanto, esse equilíbrio de poder começou a ruir à medida que estados menos influentes como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul se opunham ao controle hegemônico de São Paulo e Minas. Olha, naquela época, Professora Heloísa existia a Carvalho. chamada política do café com leite. Era dominada pelos representantes dos cafeicultores de Minas
e de São Paulo. Esse conjunto Foto antiga de cafeicultores cafeicultores. rurais que dominavam a política eram chamados de oligarquias. Então, por exemplo, os produtores de açúcar do Nordeste formavam a oligarquia nordestina. Os estancieiros do Rio Grande do Sul formavam a oligarquia gaúcha. Então, essas oligarquias é que dominavam a política brasileira. Mas, embora, entre aspas, fosse uma democracia, as eleições eram fraudulentas. Os colonos Foto antiga de dos colonos. grandes fazendeiros votavam em quem o fazendeiro mandasse. Por quê? Porque a votação era a descoberta e tinha lá os fiscais, os capangas dos fazendeiros, que falassem o dito cujo do funcionário votou em quem o coronel tinha mandado. Porque se ele não votasse, viria uma represália. Então, morto votava. Além do que, existia também, depois de eleito, existia uma chamada comissão verificadora. Essa comissão verificadora é que daria o aval ao eleito. Se a comissão não desse o aval a essa pessoa que foi eleita, ele não podia exercer o mandato. Então era tudo combinado, né? E os tenentes, Foto antiga dos tenentes. eles vinham mais das classes médias. E eles percebiam que o povo brasileiro era manipulado. Por que era manipulado? Porque a maioria era ignorante. Não existia, assim, uma expansão da alfabetização no Brasil. Eram poucas pessoas que eram alfabetizadas. Então os tenentes achavam que eles é que deveriam conduzir a política e não uma elite econômica que tomava Foto antiga da elite. em benefício dos próprios interesses. Acontece que essa ideia dos tenentes não é que eles aceitassem uma democracia com todos os setores da sociedade governando. Não, eles achavam, eles militares, é que tinham mais conhecimento para governar. Então, se nós analisarmos hoje, eles queriam uma espécie de ditadura, embora fossem eleitos. E aí houve esse embate entre o interesse dos tenentes e da oligarquia e os problemas de eleição do Epitácio Pessoa, que foi assassinado, e depois houve o levante. A eleição presidencial Foto antiga da eleição de 1922 se tornaria o estopim de uma crise latente. Arthur Bernardes, Foto antiga de candidato Arthur da Bernardes. situação, era o representante das oligarquias dominantes de Minas Gerais e São Paulo. Por outro lado, Foto a oposição, antiga de Nilo organizada Peçanha. na Reação Republicana, lançou a candidatura de Nilo Peçanha, ex-presidente da República e símbolo Fotos do Rio da de Janeiro e insatisfação Rio Grande de do estados Sul. como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Foto Sul. antiga de O clima soldados do Exército. polarização e divisão era acentuado, refletindo um esgotamento do sistema político da Primeira República, que cada vez mais falhava em atender às demandas de uma sociedade em transformação. Além do campo político, outro fator de extrema importância começava a surgir: o crescente descontentamento no Exército. Os militares Quadro que da haviam Proclamação sido da República. protagonista da Proclamação da República em 1889 Foto antiga estavam de militares. frustrados com o governo e a elite civil. A liderança civil Foto do antiga ministro de da Pandiaca Guerra, Lógeras. Lógeras, e as reformas implementadas pela missão militar francesa nos anos anteriores tinham modernizado o exército, mas também alienado muitos oficiais. Esses jovens oficiais, Foto conhecidos antiga de jovens como tenentes, oficiais. estavam desiludidos com o ritmo lento de ascensão na carreira militar e com o desprezo percebido da elite civil em relação às Forças Armadas. Entre esses tenentes estava Foto Newton antiga de Cizenão Newton do Prado. que Foto desempenharia antiga um do papel Forte de Copacabana. fundamental na revolta do Forte Copacabana em julho de 1922. Historiador Fernando Rodrigues. Falar em pensamento político-militar na Primeira República remete a todo um debate da formação desse pensamento que está muito ligado à formação profissional, intelectual deles. Então, quando você fala em pensamento político, é muito importante que a gente registre que a formação Foto antiga da Escola Militar. que vem lá com uma grande legitimidade no século XIX, através da Escola Militar, né, um
alguns momentos localizada na Praia Vermelha, outros momentos localizadas no centro do Rio, eles formavam um militar extremamente científico com ênfase na teoria. Então eles é um militar muito teórico. E esse militar teórico, para se ter uma ideia quando eu estou falando de teoria, de um militar teórico, é um militar que saía da escola sem saber atirar. Que logo depois de se formar oficial, ele tinha que Foto antiga de escola preparatória de tiro. E nessa escola preparatória de tiro, ele aprendia o básico, marchar, atirar. Então esse militar teórico, que o José Murilo de Carvalho chama de soldado cidadão, ele era um militar que participava mais da política, ele tinha tempo para participar da política do que participar da vida do quartel. Então, você pega em alguns discursos, em alguns relatórios ministeriais, por exemplo, ministros reclamando que o militar ele se formava, ia para um quartel, participava do hasteamento da bandeira, da ordem do dia dos seus soldados e depois ele ia embora para casa, meio-dia. Então, esse Foto militar antiga de acabava militares. tendo tempo para pensar e participar do processo político brasileiro. Então, por isso é que você percebe claramente que existem um modelo intervencionista, de militar intervencionista, que está muito claro na literatura, em parte por conta dessa formação que os aproximava da sociedade civil. Então isso é muito claro não só por conta desse modelo chamado cientificista, mas também em que eles eram formados. Normalmente eles eram formados na área de engenharia. Engenharia e artilharia eram duas armas consideradas armas científicas. Pela literatura, ela identifica esses oficiais como armas científicas. O que são essas armas científicas? Nós temos que pensar que são campos técnicos que o Brasil não formava, a sociedade civil não formava. Então, a universidade de engenharia, que é no centro do Rio, que é a UFRJ, Foto antiga de escola militar. Da escola de engenharia militar. Então, a primeira escola de engenharia civil, ela saiu de dentro da escola de engenharia militar. Então, você acaba formando um corpo técnico extremamente importante para a formação do Estado e também acaba contribuindo na formação da nação. Então, esses oficiais mais técnicos da área de engenharia, de artilharia, estavam sempre participando do dia a dia da sociedade. Foto antiga de soldados na construção. Nada diferente do passado colonial, onde eles estavam envolvidos na construção das fortificações, na defesa do território, através dessas fortificações essas que geraram as primeiras cidades brasileiras. Então, você acaba percebendo um amálgama do militar com a sociedade civil. Mas que militar é esse? O engenheiro, o artilheiro, que tem uma formação cientificista. Então, os primeiros modelos de pensamento político militar estão ligados a esse corpo científico e é um pensamento que trata a questão intervencionista como parte desse processo. Quadro do Exército Colonial Português e depois o Estado Independente Brasileiro usam desses militares no seu processo político, na sua evolução, na construção do Estado, na construção do território, na defesa do território. E pior ainda, então quando você começa a evolução do Estado, o crescimento do Estado, um processo mínimo de urbanização que seja, um processo de ruralização e crescimento econômico, você começa a ter tensões sociais. E quem são os elementos que vão reprimir essas tensões sociais? Militares. Então vão ser usados como força de segurança pública. Quadro de descontentamento do Exército. O descontentamento dentro do Exército aumentava. Foto antiga de Pandiá Calógeras. E a forte presença da missão francesa foram alvos Fotos de antigas do Exército. Tanto pelo caráter técnico e distante das reformas, quanto pela percepção de que os civis estavam controlando o Exército, o que para muitos oficiais era visto como uma afronta. Manchete a de gota jornal. d'água veio em 1921, com a crise das cartas falsas. Nesse episódio, cartas atribuídas a Arthur Bernardes, que supostamente insultava o Marechal Hermes da Fonseca e os militares em geral, foram publicadas no jornal Correio da Manhã. Fotos Embora antigas se de oficiais armados. posteriormente que as cartas eram falsas, elas tiveram o efeito de inflamar as tensões entre os oficiais e o governo, especialmente entre os jovens tenentes, como Newton Prado, que viu naquelas ofensas uma prova de que a elite civil havia traído a República.
Hermes da Fonseca, Foto antiga uma de figura Hermes da respeitada Fonseca. entre os militares, passou a ser o centro de uma oposição dentro do exército. E o clube militar, que ele presidia, tornou-se Foto o antiga ponto do clube de militar. articulação de uma resistência crescente contra o governo de Epitácio Pessoa. A eleição de Foto Arthur antiga de Bernardes, Arthur marcada Bernardes. para o 1º de março de 1922, se aproximava em meio a esse clima de crescente agitação. Quando Bernardes Foto foi antiga da declarado população. vencedor, sob fortes acusações de fraude eleitoral, a insatisfação atingiu seu auge. No exército, Foto antiga a da divisão divisão. entre legalistas e revolucionários se intensificava. Muitos jovens oficiais formados na Escola Militar do Realengo estavam dispostos a lutar contra o que viam como a corrupção do sistema político e a submissão do exército ao poder civil. Newton Prado, Foto como muitos antiga de seus Newton colegas, Prado na moto. acreditava que o exército tinha o dever de moralizar a política e restaurar a dignidade republicana. Foto Para esses antiga de tenentes. O exército não deveria ser apenas uma força armada, mas também um baluarte contra a corrupção e os abusos das oligarquias. A situação atingiu Foto antiga um ponto de Hermes da ruptura Fonseca. em junho de 1922, quando Hermes da Fonseca foi preso e o clube militar foi fechado pelo governo, após uma série de críticas públicas ao presidente Epitácio Pessoa. A prisão de Foto Hermes antiga da de Fonseca exército foi nas vista ruas. como um ataque direto à honra do exército, e para muitos militares, especialmente os jovens oficiais, isso não podia ficar sem resposta. A prisão foi o estopim que uniu os tenentes na ideia de uma revolta. Foto Em junho antiga de do Rio de Janeiro. 1922, a conspiração para depor o governo e impedir a posse de Arthur Bernardes tomou forma no Rio de Janeiro. A revolta Foto seria antiga de liderada tenentes. pelos tenentes da Escola Militar do Realengo e do Forte de Copacabana, e pretendia se espalhar para outras guarnições do exército pelo país. No entanto, Foto o antiga plano de não militares saiu numa como praia. esperado. A revolta começou na madrugada de 5 de julho de 1922, mas o esperado apoio de outras unidades militares não se concretizou. Foto antiga Isolados, de os solados no revoltosos Forte de do Copacabana. Forte de Copacabana, liderados por oficiais como Newton Prado, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, logo perceberam que estavam sozinhos. O Forte Vista de aérea do Copacabana, Forte uma de fortificação Copacabana. estratégica com vista para a Baía de Guanabara, tornou-se o centro da revolta. Historiador Copacabana, Adler no início Romero. do século XX, era uma área de praia afastada, um subúrbio bem afastado, de difícil acesso. Você chegava aqui de bonde, poucas pessoas tinham condição própria. Então você via algumas casas de veraneio quase aqui. Né? No século XIX, o imperador ele vinha tomar banho de praia aqui, porque era isolado. Então, era um Imagem local colorida do adequado à Forte construção de uma Copacabana. fortificação, porque um forte ele sempre pode ser bombardeado pelo inimigo. Então, se ele fosse bombardeado, não havia risco de afetar a população em torno. Esse é um forte de concreto, com cúpulas de aço. Ele é feito para resistir a um bombardeio de navios de canhões de grande porte. A cúpula de aço tem mais de 2 metros de espessura. Então, é um tipo de construção que foi muito defendido na Europa no final do século XIX, e foram feitos vários fortes desse tipo. Esse é um dos maiores. Imagem de um que teve no canhão. mundo na época, né? Ele tinha canhões com 30 centímetros de calibre. Toda fortificação ela é pensada para ser autossuficiente. Se houver um ataque, por exemplo, houver um desembarque por terra lá em Guaratiba e o pessoal vier por terra para cá, o forte tem que ter condições de se autossustentar e de se defender. Então, Imagem ele tem, de 2 4 grandes canhões. canhões, 2 de 190, 2 de 305 milímetros e 2 de 75. Esses 75 eles são em torres em eclipse. Elas levantam e descem. Essas torres de 75 são para defesa aproximada. Se viesse alguém atacar o forte, eles atirariam contra o inimigo. Também tem aqui nessa via de acesso um muro do forte que tem 14 metros de espessura. Tem Imagem da aberturas abertura de para os tiro. soldados atirarem em quem estiver atacando o forte. Dentro do forte você tem quartéis, os soldados e oficiais dormirem em banheiros, instalações de força, a usina geradora de força. Imagens de Forte usina Copacabana, geradora de durante alguns força. anos produzir energia para abastecer todo o bairro de Copacabana. O ideal é que o forte sempre tivesse condições de funcionar, não importa o que estivesse acontecendo fora dele. Foto Newton antiga da Prado e entrada seus do Forte de companheiros Copacabana. se prepararam para resistir ao cerco das forças legalistas. O plano inicial era mobilizar outras unidades militares na capital, mas a maioria dos Foto oficiais antiga de superiores oficiais leais. permaneceu leal ao governo, e a revolta ficou restrita ao Forte de Copacabana.
O governo Mapa reagiu da Avenida rapidamente, Praia de Copacabana. mobilizando tropas e iniciando o bombardeio ao forte. As forças Foto antiga de terrestres, soldados apoiadas armados. pela artilharia e pela marinha, começaram a cercar os revoltosos. Encouraçados Foto antiga como de São soldados Paulo num canhão. e Minas Gerais foram posicionados para bombardear a fortificação. Foto A situação antiga para de Newton soldados Prado na e seus defesa. companheiros tornava-se cada vez mais desesperadora. O número de soldados no forte era pequeno e suas defesas estavam rapidamente se desgastando sob o fogo pesado do governo. Mesmo Foto assim, antiga os de tenentes no forte manipulando se um recusaram canhão. a se render. Para eles, aquela batalha não era apenas uma questão de sobrevivência, mas um gesto Foto de antiga de desafio componentes contra o do que governo. viam como um governo corrupto e ilegítimo. O bombardeio Pintura ao forte de soldado continuou num por canhão. dias, e quando ficou claro que a derrota era iminente, os Foto tenentes antiga de decidiram tenentes que nas não ruas. se integrariam sem lutar. Bom, Historiador o forte, Adler os canhões Romero. estão instalados em cúpulas giratórias. Imagens Eles de podem canhão. atirar em todas as direções, inclusive em direção da cidade. Chegou a haver disparos feitos contra a cidade. E contra outro forte do Exército, que é o forte do Duque de Caxias, que fica aqui atrás, ele acertou e matou 4 pessoas. Acertou o refeitório dele. Também disparou contra o quartel-general do Exército. A cidade era um canhão muito grande, com uma grade explosiva muito forte. Podia causar um impacto na população civil muito grande. Ele colocava a cidade a refém do forte. Então quem controlasse as fortificações aqui tinha Canhão um poder em frente ao forte de barganha muito Copacabana. grande. Por sorte, o bombardeio foi reduzido, porque a revolta começou com muita gente, vieram muitos soldados se juntar aos rebeldes, mas a rebelião foi, de certa forma, limitada. Era para ser uma rebelião da guarnição do Rio de Janeiro. Acabaram se levantando apenas a Escola de Aviação e o Forte Copacabana. Como não houve adesão, os que tinham vindo aqui para o Forte acabaram desistindo, indo embora. Chegaram a haver 342 pessoas aqui, no final eram 19. No Imagem dia de 6 manequins julho fardados. de 1922, o grupo de oficiais e soldados decidiu realizar um ato simbólico de resistência. Eles Manequim cortaram a bandeira fardado, brasileira carregando em uma pequenos arma e a pedaços, bandeira. um para cada homem, simbolizando sua lealdade à pátria. Ao meio-dia, Diversos Newton Prado e manequins outros fardados. 17 companheiros deixaram o Forte de Copacabana e marcharam pela Avenida Atlântica em direção às tropas legalistas, dispostos a enfrentar o inimigo em uma última batalha. Essa marcha, Pintura conhecida 18 do como Forte. a Marcha dos 18 do Forte, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história militar brasileira. Manequim Newton Prado estava à representando frente do Newton grupo, Prado. demonstrando a coragem e a determinação que o havia caracterizado durante a revolta. Para Newton Foto Prado e seus antiga de Newton companheiros, Prado. a batalha final seria um ato de sacrifício pela pátria e pelos ideais republicanos. O pequeno Manequim grupo, fardado. armado apenas com fuzis e pistolas, marchou pela praia de Copacabana sob o olhar atento e curioso dos civis, que testemunharam o que parecia ser uma marcha para a morte. Pintura Quando de chegaram soldado à num altura canhão. da praia, os revoltosos foram recebidos com fogo intenso das tropas legalistas, que estavam em posição numérica e estratégica em vantagem. O tiroteio Imagem foi brutal e representando implacável. mortos na Newton rua. Prado e seus companheiros resistiram o quanto puderam, mas um a um foram sendo abatidos. Newton Imagem Prado, representando a gravemente luta ferido, dos continuou soldados. lutando até não poder mais, sendo levado ao hospital e morrendo por complicações dos ferimentos sofridos. Apenas Foto dois antiga de dos soldados 18 numa do praia. Forte sobreviveram: Siqueira Campos e Eduardo Gomes, ambos também feridos. A revolta Foto antiga Forte do Rio de Copacabana, Janeiro. embora militarmente derrotada, tornou-se um marco na história do Brasil. Foto Newton antiga de Cisanando tenentes Prado e seus andando nas companheiros, ruas. conhecido como os 18 do Forte, foram levados à condição de mártires da luta contra a corrupção e a dominação oligárquica. A resistência final na praia de Copacabana foi vista como um símbolo de bravura e sacrifício pela pátria. Os ideais que Monumento Newton Prado representando e os a luta. tenentes defendiam, moralidade, justiça e um exército leal aos princípios republicanos, inspirariam movimentos militares nas décadas seguintes. O movimento Foto tenentista, antiga do iniciado movimento em tenentista. 1922 com a revolta do Forte, continuaria a desafiar a ordem política na Primeira República nos anos seguintes. Outros Foto levantes, antiga como a da Revolta Paulista de 1924. e a Comuna Prestes, fariam eco
ao mesmo ideal de moralização e reforma política, culminando Foto na Revolução antiga de Getúlio 1930, Vargas, que cercado finalmente por seu pôs fim exército. à Primeira República e trouxe Getúlio Vargas ao poder. Foto Newton antiga de Cizelando Newton Prado na pode moto. ter caído no campo de batalha, mas sua memória e seu legado perduraram como um exemplo de integridade, coragem e patriotismo. Para Foto Newton antiga da Cizelando entrada do Prado Forte e de seus Copacabana. companheiros, a revolta do Forte de Copacabana não foi apenas uma luta armada, mas uma batalha moral para a alma do Brasil. Seus nomes ficaram gravados na história como heróis de uma causa maior. E sua Foto luta antiga pela de renovação manifestação política e pela política. justiça permanece como um marco da busca por um Brasil mais justo e honesto. Após Foto a morte antiga de do Newton velório de Cizelando Newton Prado. muitas homenagens foram feitas à sua memória. Na cidade Foto de Leme, antiga de temos homenagens diversas em Leme. homenagens no decorrer dos anos. Em Leme, nós Foto tivemos antiga a do inauguração busto de Newton busto, Prado. em homenagem a Newton Prado na década de 1930, a criação Foto da fachada da escola Newton Prado. na década de 60, Foto antiga da trasladação dos restos mortais para a cidade de Leme, a criação da semana Foto antiga Newton da Prado semana e Newton a criação Prado. da medalha Imagem da Newton Prado, medalha a maior Newton Prado. honraria da cidade de Leme. Busto de Newton Prado. Na década de 1930, Historiadora havia Cibele grupo de Helena jovens lemenses, eles tinham um jornal chamado Girassol. Esses jovens queriam fazer uma homenagem ao nosso herói. Então eles começaram a fazer uma campanha em prol da construção de um busto ao herói Newton Prado. Eles fizeram bailes na cidade, fizeram quermesses, os fazendeiros ajudaram com dinheiro, a população... Foto antiga da cada população. Como podia, ajudava de alguma maneira para a construção desse busto. E esse busto foi Foto inaugurado antiga da inauguração dia 5 do de busto. julho de 1931. A família de Newton Prado esteve presente, inclusive o irmão dele, João Foto Batista antiga de Prado, soldados em participou frente da à sede do Revolução de esquadrão 32. Newton Inclusive, Prado. as crianças da Escola Coronel Augusto César foram até a estação aguardar a família Newton Prado. Fizeram uma recepção muito bonita para a família Newton Prado. Foi uma inauguração muito importante para a cidade na época. Em 1968, dois jovens lideraram uma campanha para fazer o translado dos restos mortais de Newton Prado para Leme. Foi o Jacir Lombardi e o senhor João Mancini. E eles conseguiram Foto trazer antiga de os trasladação dos restos no mortais. dia 25 de agosto, no Dia do Soldado, de 1968. Foi liderado pela Polícia Rodoviária, veio pela Via Anhanguera, chegando aqui em Leme, foi feito um velório simbólico no tiro de guerra, uma missa também foi feita e Newton Prado foi enterrado Busto na de Praça Newton Rui Prado. Barbosa, onde está situado o busto dele, no dia 1º de setembro de 1968. Também houve uma grande movimentação na cidade, a população participou nessas honrarias. No centenário da morte de Newton Prado, nós, instituições públicas e privadas, alguns lemenses também participaram de uma homenagem ao Newton Prado. Então foi organizado vários eventos nessa semana. Busto Teve de Newton homenagem Prado. no tiro de guerra, foi feita uma homenagem no busto do Newton Prado, uma missa. Os sobrinhos netos de Newton Prado participaram também. Houve homenagem na escola Newton Prado. Nós aqui no museu fizemos também uma exposição em homenagem a ele. Fizemos também um vídeo com 50 fatos históricos de Newton Prado e também fizemos um encontro dos medalhistas Newton Prado. Vista aérea da escola Newton Prado. A escola João Newton Prado Correia. surgiu na década de 1950. No início, se chamava Centro Educacional Lemense. Na época, munícipes e moradores locais resolveram mudar o nome da escola para a Escola Estátua de Newton Prado. homenageando o herói do Forte de Copacabana do ano de 1922. Você provavelmente Interior já da estudou escola nessa Newton escola Prado. ou já ouviu falar nessa escola tão tradicional da nossa cidade e provavelmente te traz memórias afetivas importantes da sua idade escolar e da sua adolescência. Nós vamos conhecer um pouquinho da escola Newton Prado.
na década Professora de 40, Heloísa as pessoas Carvalho. que queriam estudar aqui inglês, Foto antiga da escola. Coronel Augusto César. Ou em Pirassununga ou em Araras. Né? Existia, assim, uma quantidade de alunos muito grande, que uns iam de trem, outros iam de ônibus. As estradas eram de terra. Então, era uma vida muito difícil. E eles queriam que se conseguisse um ginásio para Leme. Quer dizer que nos fins dos anos 40, eles conseguiram que fosse criado um ginásio e que começou a funcionar no Grupo Coronel Augusto César no período da tarde. Chamava-se Ginásio Estadual de Leme. Então, ele funcionou ali de 49 a 56. Em 57 já foi transferido para o atual prédio da escola, que hoje se chama Newton Prado. Então, como surgiu esse prédio? Diante da necessidade de ter um prédio próprio, o Ginásio Estadual de Leme, se pensava no que fazer. Existia um lemense chamado Armando Hildebrand, que trabalhava, eu não sei o cargo que ele existia, no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, não existia Brasília ainda. E ele conseguiu Interior externo da escola, Newton Prado. Um centro de educação em Leme. Era um mega de um projeto para a época, porque seria a escola com o ensino normal, mais o profissionalizante, já que na época existia uma necessidade muito grande de profissionais especializados. E ele conseguiu que esse projeto viesse para cá, desde que os lemenses doassem o terreno e que o Ministério da Educação iria financiar a obra. E esse projeto, feito no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, foto antiga de Le Corbusier, no arquiteto modernista chamado Le Corbusier. Por quê? Porque o Le Corbusier veio para o Brasil e foi no Ministério e expôs quais eram as ideias dele a respeito de uma escola integrada à natureza, onde os alunos não ficassem fechados numa sala, mas que eles tivessem parte externa da escola Newton Prado, fora, onde eles poderiam ver a paisagem, ver árvores, ver pássaros. E, na época, também era novidade o concreto aparente. Então, nós tivemos uma puxa sorte de conseguir que esse projeto viesse para cá. E os governantes locais, o prefeito, que era o seu Piti Arraes, e o secretário da Educação do Estado de São Paulo, ajudaram nesse projeto. Só que depois o Armando Hildebrand, eu acho que saiu do Ministério da Educação e o governo federal não mandou mais dinheiro. Então precisou se criar uma sociedade dos amigos do Newton Prado. Por quê? Aí já tinham decidido que o nome da escola seria Newton Prado e seria uma escola profissionalizante. Aí, através da política, conseguiram que o Estado assumisse a escola para transferir o ginásio, que era no Coronel, para o novo prédio e pagasse os professores, tudo. Mas para terminar essa construção, quem terminou foram os amigos do Newton Prado, a população lemense, com a ajuda da prefeitura e tal. Agora, Leme era uma província na época, né? Mas foram construídos os 2 primeiros pavilhões. E depois, imagem aérea da escola Newton Prado, foram sendo construídos outros. Por exemplo, os últimos pavilhões, que dão mais para o lado onde era a ferrovia, que hoje é um jardim, eles eram justamente os pavilhões onde estariam as máquinas que os alunos iriam aprender o ofício que escolhessem. Mas eu acho que a maioria não sabe a importância dessa arquitetura em Leme, inspirada num arquiteto de renome internacional, que era o Le Corbusier. O despachante Luiz Simeone Júnior, ex-vereador por 20 anos e 4 legislaturas, quando foi feita a Constituição lemense, em nome do Lions Clube de Leme, eu entrei com a emenda parlamentar instituindo em Leme busto a de Semana Newton Prado, que seria do dia 1 a 7 de julho de cada ano.
fazendo assim com que a prefeitura, através dos seus órgãos, fizesse uma homenagem para o nosso querido herói Newton Prado na nossa Praça Rui Barbosa. Então, praticamente todos os anos, desde que foi feita essa lei, no dia 5 de julho, reúne-se todas as autoridades, a Escola Newton Prado, os vereadores, a população em geral, e fazemos uma homenagem a Newton Prado. Isso a gente quis constar sem lei que a prefeitura é obrigada a fazer alguma coisa em homenagem ao nosso querido Busto de Newton Prado. A exemplo em outras cidades que tem. São João da Boa Vista tem a Semana Guiomar, a Pirassununga Nenete. Então a gente queria deixar nos anais da história essa Semana de Newton Prado, que eu acho uma justa e merecida homenagem para esse grande e valoroso lemense que tombou lutando contra a ditadura federal. A vida de Newton Prado nos ensina que seu impacto transcende as barreiras do tempo. Todos os anos, a sociedade lemense se reúne para prestar homenagens que vão além de usa simples recordação. Elas são um compromisso contínuo com os valores de justiça, dedicação e patriotismo que ele tão ardentemente defendeu. A Semana Newton Prado e as cerimônias em sua memória são muito mais do que tributos. Elas simbolizam uma gratidão eterna e o reconhecimento de um legado que nos inspira a cultivar o amor pela nossa pátria e pelo nosso povo. Sua liderança não apenas moldou o presente de Leme, mas ecoa em um futuro que ele ajudou a construir. Enquanto essas homenagens forem realizadas, será como se Newton Prado estivesse presente, guiando-nos com seu espírito patriótico, sua visão de uma nação mais justa e seu exemplo de serviço incansável pela comunidade e pelo país. Este documentário foi um projeto executado pela Lei Paulo Gustavo, Leme, São Paulo.